Salve, salve, leitores, espectadores, antagonistas. Hoje eu tenho a honra de entrevistar aqui o filósofo Olavo de Carvalho, autor do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, idealizado e organizado por mim. Está aqui o livro. E o Olavo está agora em cartaz nos cinemas. O filme O Jardim das Aflições, de Josias Teófilo, está em cartaz. Olavo é o personagem. O filme trata da vida e da obra do filósofo Olavo de Carvalho. Tudo bem, Olavo? Tudo bom, graças a Deus. Maravilha. E eu queria saber, antes de entrar nas polêmicas que envolveram o filme, quais são as ideias filosóficas que o filme apresenta, que estão ali retratadas da sua obra nesse filme? Bom, a ideia do filme, na verdade, foi até modesta. Foi expressar, vamos dizer, visualmente, algumas das ideias que estão no livro Jardim das Aflições. No filme não tem a pretensão de apresentar a minha obra inteira, o conjunto do meu pensamento, nada disso. E dentro da sua proposta, o filme foi maravilhosamente realizado. Eu acho que ele consegue realmente dar uma ideia, dar uma visualidade, uma corporalidade, vamos dizer, a ideia do jardim em contraste com a cidade e as várias versões do jardim, que tem, vamos dizer, o Jardim de Epicuro e tem o Jardim das Oliveiras. Não é isso? Uhum. Eu acho que está muito bem feito aquilo. Inclusive, o Josias, durante as filmagens, ele toda hora exigia que eu trocasse de camisa, eu não sabia por quê. Aquilo era uma loucura, ficava striptease o tempo todo. No fim, eu vi, ele foi montando o negócio das cores mais claras para a mais escura. Olha só. Falando da morte, da imortalidade. Começa com o lado mais superficial, o lado político, social da coisa, e vai aprofundando. Ele está fazendo tudo de caso pensado, ele sabe o que está fazendo, né? Eu estou aqui, fiz 3 participações já aqui no estúdio da TV Antagonista hoje, todas com a mesma camisa. O Olavo não, foi trocando durante o filme para mostrar que eram várias cenas diferentes. Mas e a sua vida na Virgínia, que você mora nos Estados Unidos há muitos anos? Como é que ela se relaciona com a obra filosófica nesse filme? Olha, ter mudado para a Virgínia, a gente morava no meio do mato, não era na cidade, né? Foi uma coisa que eu sempre quis fazer, eu sempre gostei de mato. Muitas vezes vivi no mato no Brasil, no tempo que morava no litoral sul, ali em Iguape, com meu pai. Naquela época eu participei do recenseamento escolar, a gente se embrenhava no mato, ficava vários dias lá procurando os meninos para saber se tinha registro de nascimento, se estava na escola. Eu sempre adorei, gostei desse negócio de mato. Deve ser um negócio hereditário, porque meus 2 avós eram caçadores. Um deles é caçador profissional, o outro amador. E tinha sítio, eu toda hora estava no sítio, sempre gostei disso, né? E o Josias conseguiu mostrar bem essa atmosfera, quer dizer, um tipo de convivência que, na verdade, só é possível no interior. Na cidade isso não é possível mais. Na cidade as famílias se fragmentam em pedacinhos, né? É só aquele negócio, papai, mamãe, o filhinho e a televisão. Né? Não tem nem cachorro, mas não pode ter cachorro no prédio. Né? Mas no interior a gente ainda tem essas coisas, né? Vamos mostrar aqui um trecho do trailer do filme Jardim das Aflições, para a gente ter uma ideia do que o Olavo está falando, porque ele vai dar esse tempero campestre do filme. Roda aí. A cultura, ela te molda por um certo aspecto, mas a partir de um certo ponto, quando você tem uma dinâmica própria, você integra os elementos da cultura e você os trabalha do seu jeito. Quer dizer, tudo aquilo que todo o universo dos nossos pensamentos, emoções, etc., você recebe da cultura e você ou é modelado por eles ou você os modela, dependendo da sua capacidade de iniciativa. As famílias sempre foram foco de rebeldia contra o Estado, né? De resistência ao Estado. Ele me embeleza. É mesmo, embeleza ela. Meu amor, embeleza ela. Maravilha, vocês viram aí mato, cachorro, toda a família, esse clima aconchegante em que você mora aí, Olavo. Aliás, uma família muito grande, né? Família enorme, cada vez maior. Tá para nascer mais uma esses dias, hein? Ah, é?
E ainda recebe muita visita de alunos, de estudantes. Toda hora aparece alguém aí nessa casa? Sempre tem gente aqui. Agora, um tema aí do filme que eu achei muito importante é o contraste entre o que é, vamos dizer, a vida no campo, onde você está em contato com o universo físico, e a vida na cidade, onde você não está no universo físico, você está no universo de normas, leis, costumes, pressões, está no universo construído pelo ser humano. Né? E o sujeito que está aí na cidade trabalhando, ele, de vez em quando ele sai, vai para a praia, vai para a montanha, ele acredita que aquilo é apenas um descanso, e que na segunda-feira ele volta para a realidade. Mas, na verdade, ele está voltando para um mundo construído, não para o mundo real. Né? O mundo real é o mundo físico, meu Deus do céu. O que nós construímos em cima só é real relativamente. Né? E eu tenho essa impressão aqui, eu tenho essa impressão quando eu vou para o interior, que as pessoas têm uma relação mais direta com as coisas, têm uma sinceridade maior, e no meio urbano tem muita pose, né? Muita hipocrisia também. Você não sente isso aí? É claro, porque no campo você tem que se orientar pelo universo físico, pela realidade física imediata, né? E no mundo, na cidade você se orienta pelo que as pessoas pensam, pelas expectativas humanas, pelas normas e convenções. É um mundo mais complicado, na verdade, e bastante irreal, constituído bastante de fantasia, fingimento, teatro. Né? É claro que isso não faz bem para ninguém. Né? E esse ambiente aí que você está é um ambiente melhor para o estudo intelectual, um ambiente mais tranquilo. Você já disse algumas vezes, eu acho, que nos Estados Unidos você consegue o tempo necessário para estudar. Isso ainda é assim? Sem sombra de dúvida. Quer dizer, é um ambiente muito mais propício, não só para a atividade intelectual, mas para o desenvolvimento das qualidades humanas, que você é testado pela vida real, pela vida física. Os seus problemas aqui são esses assim, o cachorro fugiu, você tem que ir no mato buscar, o carrapato, tem um urso, outro dia apareceu um urso aqui perto. Então, são problemas da vida real, não problemas, vamos dizer, criados pela arbitrariedade humana. Problemas que não precisariam existir. O Brasil é uma sociedade que ninguém sabe como funciona. Então, você nunca sabe o que estão esperando de você, como é que você deve se comportar nesse lugar. Né? Aqui nos Estados Unidos, na cidade, a coisa é mais clara. Na Europa, mais ainda. Você tem um sistema de regras que todo mundo conhece. No Brasil, a regra é desconhecida. Né? É que nem o decreto secreto do tempo dos militares. Tem lá uma regra, mas não pode conhecer. Então, as pessoas estão sempre desorientadas e inseguras. Né? E agora, trazendo para essa dura realidade da cidade, Olavo, eu quero lembrar aqui que em 1994, se eu não me engano, você publicou o livro A Nova Era e a Revolução Cultural, em que você diagnosticava a situação brasileira a partir das ideias do ideólogo comunista italiano Antônio Gramsci, que ensinava a esquerda a ocupar os centros disseminadores de ideia de uma sociedade, infiltrando os seus militantes nas escolas, nas universidades, na mídia, no mercado editorial, no show business, e você dizia que isso aconteceu aqui no Brasil nas últimas décadas. E esse filme, O Jardim das Aflições, ele sofreu um certo boicote, quer dizer, indireto, na verdade. 7 cineastas retiraram os seus filmes em protesto contra a exibição de O Jardim das Aflições num festival de cinema. Essa retirada, esse protesto, sem nem terem visto o filme, não é representativo de tudo isso que você vinha denunciando há muitos anos? Altamente representativo. Isso aí, como eu disse, essa é a hegemonia tornada visível. Né? Veja, quando eu publiquei o livro já estava atrasado. Em 93, publiquei a primeira edição, que vendeu inteirinha num dia. Né? Eu ali descrevia como era a estratégia do Antônio Gramsci e como estava sendo aplicado no Brasil já fazia tempo. Eles começaram com isso mais ou menos na década de 70. Quando teve o golpe militar em 64, eles foram para casa, os esquerdistas foram tudo para casa, começaram a estudar Antônio Gramsci e refizeram os seus planos estratégicos. Né? Então, começaram a aplicar já na década de 70. Durante o governo militar, eles já dominavam toda a mídia, dominavam a grande mídia e também a mídia alternativa. E aos poucos foram ocupando todos os espaços e expulsaram todo mundo. Se você vê a lista de jornalistas, comentaristas, conservadores ou de direita que foram expelidos da mídia já no tempo dos militares, como Gustavo Corsão, Lenildo Tabosa Pessoa, Nicolas Boer, Meira Pena, Antônio Olinto,
todos eles foram banidos. Então a esquerda se queixava da censura, mas ela estava fazendo uma censura muito mais drástica dentro dos terrenos que ela dominava. Inclusive, vamos dizer, a diferença de tratamento que o governo militar dava a eles e o que eles dão a seus adversários hoje é uma coisa monstruosa, porque o governo militar dava dinheiro para eles fazer filme, para fazer festival de cinema, para manter as suas editoras. Você vê, 20 dias antes de morrer, o Enio Silveira, diretor da Civilização Brasileira, que era a maior editora comunista do país, me confessou o seguinte: olha, minha editora só sobreviveu graças à ajuda do governo militar. O tempo todo. O Meira Pena fez uma pesquisa e disse que aquela foi a época de maior sucesso do livro esquerdista no Brasil, no tempo dos militares. Então, eles estavam com a corda toda, tá entendendo? É porque, para os militares, desde que a esquerda não estivesse pegando em armas para derrubar o poder deles, estava bom. Mas, culturalmente, a longo prazo, isso acabou sendo danoso também para o Brasil. Não que a gente pregue qualquer censura, mas o fato de eles não terem feito nenhum trabalho cultural de explicação sobre os males do comunismo, do socialismo, os métodos, acabou sendo prejudicial ao Brasil. Você acha isso, Olavo? Sem dúvida, os militares não tinham a menor ideia da guerra cultural. Eles encaravam aquilo do ponto de vista da sua profissão. Isso é um problema exclusivamente militar. Então, eles combatiam as guerrilhas, mas deixavam o pessoal ocupar mídia, universidade, tudo. Quando perceberam, já era tarde. Na verdade, nem chegaram a perceber. Eles caíram do cavalo sem nem perceber quem os derrubou. Você vê, eu publiquei o livro em 93. A primeira reação militar a esse livro demorou 8 anos. Depois de 8 anos, quer dizer, já era em 2001, o general José Fábrega publicou um artigo no Jornal Militar comentando: aconteceu isso mesmo. Você vê, o pessoal está muito atrasado. Isso você fala até... eu fiz um capítulo Democracia no livro Mínimo, e você retratava essa democracia brasileira como uma democracia doente, porque ela, em geral, só tinha o lado esquerdista. Nos Estados Unidos existe uma tensão maior, tanto no universo político do Partido Democrata e do Partido Republicano, quanto no universo cultural, em que a direita também tem força, também tem poder de fogo. Evidentemente, há um certo controle dos jornais para a esquerda, mas a direita está presente no rádio, os conservadores. E aqui no Brasil, pelo menos durante muito tempo, antes de começar a haver uma certa brecha, você considera uma democracia doente, é isso? Sem dúvida, porque você vê, o próprio Lula, em 2 eleições, ele celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. Pela primeira vez, companheira, pela primeira vez, nós não vamos ter um candidato de direita na campanha. Não é fantástico isso? Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? Quer dizer, não havia representação da opinião conservadora, direitista, ou como queira chamar. Não havia nada. Você não tinha um único canal, você não tinha um único jornalzinho alternativo, não tinha um jornalzinho nanico, não tinha um raio de um programa de rádio, não tinha absolutamente nada, era o silêncio total. Coisa que durante o regime militar jamais aconteceu. O tempo todo circulavam ali jornais de esquerda, você tinha articulistas de esquerda, um monte de articulistas de esquerda na mídia. Você tinha a revista de mau prestígio, que era a revista Realidade, era todinha, era o Partido Comunista encarnado, né? Então, eles tinham muito mais espaço no tempo da ditadura militar do que eles concedem aos seus adversários hoje. Então, Olavo, o que é engraçado no Brasil é que todas as pesquisas de opinião das últimas décadas, dos últimos anos, reveladas pelos grandes jornais, pela própria imprensa, mostram que a população é majoritariamente conservadora. Quer dizer, teve aqui o referendo sobre controle de armas, a população foi contra. Legalização das drogas, 84% são contra. Legalização do aborto, 77% contra. Vários temas ali, maior punição para os criminosos, a esquerda vive tentando amenizar as penas para os criminosos, e a população quer cada vez mais penas. Quanto mais aumenta a criminalidade no Brasil, mais punição elas querem. Tem ali um tema que é dividido, que é a pena de morte, mesmo entre o pessoal mais conservador e a direita, existe uma divisão sobre esse tema, mas em relação à prisão perpétua, a população, a maioria quer, redução da maioridade penal, a maioria quer também. Então, assim, são temas associados mais à direita e, no entanto, essas pessoas parecem que não encontram voz
tanto nos meios culturais e de informação, quanto no universo político. Então, esse é um fenômeno especificamente brasileiro. É a população majoritariamente conservadora, uma vez 70% ou quase 80% conservador, sobretudo do ponto de vista cultural, moral e de segurança pública, e a elite exatamente no polo oposto. Só que, num país de maioria conservadora, você não tem um jornal diário conservador, um canal de TV conservador, uma universidade conservadora, um partido conservador, não tem absolutamente nada. Então, o pessoal conservador acaba votando naqueles que consideram menos pior. Quer dizer, você vota no mal menor. Há anos, há décadas, votamos no mal menor. E não tem representação nenhuma. E esse é o ideal buscado pela estratégia gramsciana. Ocupar todos os espaços, não deixar espaço para mais ninguém. Então, é claro que é um sistema ditatorial. Não se declara ditatorial, evidentemente, mas se exerce de uma maneira muito mais drástica do que a ditadura militar exerceu. Muito mais drástica e intolerante. E já houve esquerdistas capazes de participar de um debate público saudável, com profundidade intelectual, mas teve algum momento que a camada intelectual se transformou, como você dizia, em megafone de interesses partidários. E aí, em vez de examinar a verdade, o que é verdade, o que é mentira, quem são os canalhas na sociedade, quem não são, elas começaram a explicitar apenas os interesses dos partidos, os interesses da corrente ideológica de que ela é parte. E isso acaba corrompendo todo o resto da sociedade, resultando na corrupção propriamente dita. Ela não começa, você sempre mostrou isso, com a destruição da cultura superior, com a corrupção da camada intelectual. Sem dúvida. E você veja, esse pessoal, à medida que foi adquirindo poder, eles treinaram a juventude universitária para ter um espírito de autoproteção mafiosa corporativa, onde o estranho não pode entrar, não tem direito de existir. Se aparece um cara que não concorda com eles se sentem fisicamente ameaçados. Uma vez eu fiz uma coleção de reações fisiológicas ao que eu escrevia. Dizia, me dá enjoo, me dá ânsia de vômito, me dá dor de cabeça, me dá diarreia. É impressionante, as reações são fisiológicas, eles não são capazes de reagir com a inteligência mais. E isso é um fenômeno que você observa no caso do Jardim das Aflições, a mesma coisa. Os rapazes se sentiram intimidados e ameaçados pela presença de um filme. Eles não tinham visto ainda, mas que eles ouviram dizer que é de direita, né? E não pode tolerar. Dá terror, pânico. Né? É uma coisa impressionante. E o filme que nem tem uma pegada ideológica mais acentuada, é mais sobre as suas ideias mais ligadas à filosofia e sobre a sua própria vida na Virgínia, mas mesmo assim, pelo fato de você ter sido um crítico da esquerda durante todos esses anos, parece que eles não querem, não aceitam que seja exibido o filme, quer dizer, não dão espaço ao contraditório. É muito triste, né, Olá? Felizmente, teve algumas, para dizer até o que o Josias disse na televisão outro dia, algumas pessoas, Cacá Diegues, a Cora Honey, o André Barcinski, eles defenderam a exibição do filme, o que é o mínimo, né? É a obrigação moral de ser feito. Mas, em geral, as pessoas têm muito medo do contraditório e mostra como esse pessoal morre de medo do debate de ideias. Eles precisam boicotar. Parece que eles sabem que na racionalidade eles perdem. Não, eles sabem. Agora, veja, essas pessoas como Cora Honey e Cacá Diegues são pessoas de uma outra geração. Exato. São sobreviventes de uma intelectualidade esquerdista que existiu antigamente. Que quando eu escrevi o Jardim das Aflições, ela já estava em decadência. Agora, hoje, não pode nem falar de decadência, mas é decomposição, é autodestruição. Esse pessoal todo ridículo. Eu li, por exemplo, essa crítica que fez o cara da Folha, o Inácio Araújo. Exato, eu ia trazer um trecho dela aqui. Não escreve uma frase que não seja assim, coisa primária, nem de redação, não serve nem como redação de ginásio. E hoje em dia estão todos assim. Eles se destruíram intelectualmente. Né? Quer dizer, o espírito de corporação, de autodefesa, tá certo? Hipnotizou essa gente de tal maneira que eles não são capazes de confrontar ideias mais, de jeito nenhum. Que horror disso. E parece que eles têm horror à cultura, porque você citou aí a crítica que a Folha fez, o Inácio Araújo fez, do filme O Jardim das Aflições, e eu queria mesmo, eu selecionei um parágrafo para você comentar que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Então eu vou lê-lo aqui rapidamente. O cineasta leva o mestre à sua bela biblioteca,
onde o que ele destaca é a parte dedicada ao marxismo. Obras completas de Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotsky. Tudo lido dá a entender. Tudo lido parece um pouco demais. Perto de Olavo de Carvalho, sábios viram os pobres coitados. Há um tanto de cultura intimidatória nisso tudo. Olha só, Olavo, uma cultura intimidatória. É para intimidar o seu conhecimento? Eles se afligem ao ver que você estudou, que você leu muito livro? Olha, eles já faziam isso no tempo do Zé Guilherme Melchior. Ele está querendo nos intimidar com tudo isso que ele lê. Mas eu vou ficar lendo para botar medo nos outros. Eu estou lendo para ver se eu entendo o que eu estou querendo estudar. Ora, o comunismo foi um fenômeno que abarcou 1/3 da superfície terrestre durante um século. Foi o acontecimento mais importante, tá certo? Abarcou, sei lá, 500 milhões de pessoas. Você acha que 1000 livros é muito sobre isso? Não é. Em segundo lugar, quem disse que o destaque da minha biblioteca é o marxismo? Eu, no próprio filme, eu digo, isso aqui é um anexo, a biblioteca principal está do outro lado. Se você pegar os livros que eu tenho de história da filosofia, dá 10 vezes o que tem de marxismo. E, sobretudo, livros de história, e da parte de literatura, estudos literários. E o marxismo é um anexo. Como, de fato, na minha vida, esse estudo sobre marxismo e tal, é um anexo apenas. Se eu for fazer a lista aqui dos tópicos que eu estudei, uma vez eu publiquei no Seminário de Filosofia. Olha aqui a lista dos temas que eu estudei e das descobertas que eu acho que eu fiz. Dá mais de 20 coisas que não tem coisa nenhuma a ver com o marxismo, com o PT, etc, etc. Há léguas de distância disso. Como o pessoal não lê nada, né? Esse rapaz aí, ele assistiu o filme e leu 2 posts do Facebook. E essa é toda a cultura olaviana que ele tem. Você não sabe coisa nenhuma, né? Mas tem coisas até mais maravilhosas ali, assim, contradições tão imbecis, tão infantis, que a gente fica até incrédulo. Fala, como é que pode descer a esse ponto? Né? Você sempre diz que a ignorância no Brasil virou argumento de autoridade. O Lula foi uma das figuras públicas, talvez a figura pública que mais corroborou isso, que mais teve uma influência nesse sentido, a ponto de tornar a falta de cultura um mérito. Exatamente. Quer dizer, o Lula não é um sujeito que veio do nada, pobrezinho, e com esforço próprio estudou, evoluiu como Machado de Assis, como Leão Barreto, ou como eu. Né? Não, ele é o cara que veio de baixo e ele foi se aprimorando assim, comprando um terno melhor, polindo as unhas, aparando o cabelo, tratando de ficar bonitinho. Mas a mente dele continua igualzinha, ele não aprendeu nada. Então, ele é um anti-exemplo. O Brasil foi feito por pessoas que vieram das camadas baixas. Eu, na infância, fui muito mais pobre do que o Lula. E não fico choramingando, mas que coisa vergonhosa, um homem de 70 anos, lembra, eu fui menino pobre no Nordeste. Que coisa mais ridícula, meu Deus do céu. Né? Então, eu devia estar contente, eu fui menino pobre, agora sou presidente da República, estou numa boa, estou felicíssimo. Nada, fica choramingando até hoje. Isso o que é? Isso é falta de cultura, falta de educação. Né? Você faz até, eu incluí no mínimo, um contraste entre o Lula e o Eric Voegelin. Não sei se você lembra dessa forma de lidar com a riqueza e com a cultura. O Eric Voegelin, um grande filósofo, e o Lula, da parte rica, ele só pegou a pose, o vinho caro, aquele lado mais caipira, desmembrado. O Eric nunca teve dinheiro na vida. O Eric ficou rico depois de velho, depois dos 70 anos, que ele descobriu o negócio de investimento e ganhou muito dinheiro. Depois dos 70, ele nunca teve dinheiro na vida. Ele saiu da maior pobreza na Alemanha, ainda saiu fugido. Ele estava saindo pela porta dos fundos, enquanto a Gestapo estava entrando pela porta da frente. Chegou nos Estados Unidos com a mão à frente e outra atrás. Né? E fez a sua longa carreira de estudos, nunca procurou publicidade, nunca procurou ser o gostosão, e se afirmou apenas pela sua obra científica, que é uma coisa maravilhosa. Então, você contrastando essas carreiras, você vê o exemplo e o anti-exemplo. Mas você nem precisa procurar o Eric Voegelin, você vê a história de Machado de Assis, de Lima Barreto, de Castro Alves, de Gonçalves Dias. É todo mundo, o Carlos de Estrada de Abreu, é tudo gente que veio de baixo. Pessoas que vieram de camadas ricas no Brasil e que deram contribuições culturais importantes são pouquíssimas. Sei lá, Joaquim Nabuco, o Oliveira Lima, o próprio Gilberto Freire. Existem também, mas a maioria, vamos dizer, 90% é gente pobre, que estudou, às vezes sozinho, com grande esforço, e construíram a cultura brasileira. Agora, o Lula é a desconstrução, ele é o anti-exemplo total. Eu subi aqui,
sem aprender coisa nenhuma. O Lula não é um cara, ele não é um self-made man, ele foi inteiramente feito pelos outros, feito pelo partido, feito pelos bancos, feito pela mídia. Ele não tem mérito nenhum nessa coisa. Ele não é propriamente um líder, ele é um símbolo construído pelos outros. Né? Tanto que você vê, para derrubá-lo foi a coisa mais fácil. O homem era o ídolo nacional, do dia para a noite, ele virou um lixo, todo mundo quer ver ele na cadeia. Né? Uma reputação sólida não cai assim tão fácil. Né? É verdade. E você sempre fala, a gente sempre volta a esse aspecto, que talvez seja o problema número 1 que vem à cabeça quando a gente está falando dos problemas do Brasil, que é o conhecimento aqui não ser considerado um valor. Não é um valor positivo, não é uma coisa que se busque. Eu sou testemunha disso diariamente na vida social, na própria internet. Quando você vai ver o perfil das pessoas, se você não está num grupinho ali de pessoas que leem na internet todos os dias, os sites de notícias e colunistas, etc., você vê o perfil das pessoas, não tem um elemento ali de busca de conhecimento, um livro. A pessoa ama praia, ama esporte, às vezes é uma coisa ou outra também, né? As pessoas não tentam viver a vida de uma forma mais intensa, mais completa, mas falta esse amor ao conhecimento, o conhecimento ser algo a se conquistar, você querer melhorar como ser humano, como pessoa, por meio do conhecimento. Eu sinto uma falta disso no meu entorno, na vida social, principalmente carioca. Até quando eu venho aqui em São Paulo, eu acho que melhora um pouquinho. O pessoal no Rio quer mais ir para a praia. Né, Olavo? Você viveu muito isso durante décadas, inclusive com uma certa solidão, porque você estudou coisas muito profundas da filosofia e deve ter tido muita dificuldade em encontrar pessoas, interlocutores. Não, durante 50 anos eu não tive com quem conversar, mas eu não fui o único. Eu tenho um amigo chamado Ronaldo Alves, que ele nasceu no Morro da Rocinha, né? E estudou lá, depois se formou em Direito, etc, etc. E ele dizia o seguinte: eu fui mais discriminado na favela por ler livros do que aqui na cidade por ser preto. Que coisa grave, né? Quer dizer, ler livros é um defeito, né? É uma falta de caráter, entendeu? E isso no Brasil está amplamente documentado, isso tem no Machado de Assis, na Teoria do Medalhão, nos livros todos do Leão Barreto, no livro do Origens Leste, nos livros do Graciliano Ramos, né? O primeiro livro dele, o Caeté, tá a marca, vamos dizer, do filisteu de classe alta, que odeia o conhecimento, está lá descrito. Quer dizer, é uma constante na vida brasileira. Só que a ascensão da esquerda ao poder piorou isso, porque eles instrumentalizaram os órgãos de cultura. Os órgãos de cultura passaram a existir para reforçar o poder do partido. Então, estreitou formidavelmente a área de interesse, né? Estreitou a consciência e criou esse espírito de autodefesa corporativa, né? Que é realmente paranoico e que imbeciliza as pessoas. Então, o que eu descrevi no imbecil coletivo já está superado há muito tempo. Porque naquele tempo havia intelectuais para ser desmascarados. Hoje você não tem o que desmascarar. Quer dizer, eu vou discutir com o Inácio Araújo, né? Não é possível. A coisa já passou do nível da caricatura. Já virou a subcaricatura. Né? Então, e um fenômeno como esse nunca aconteceu no mundo. Você pega, por exemplo, a Alemanha durante a ascensão do nazismo, na década de 30. Era uma situação horrível, opressiva, metade do país na cadeia. Os caras não pararam de criar grande literatura. Os que foram para o exílio continuaram, como Thomas Mann e outros, e os que ficaram dentro, né, como Gerhard Hauptmann, o dramaturgo, continuaram produzindo coisas maravilhosas. O Hauptmann, ele sumiu, ficou lá no interior. Daí, quando acabou a guerra, perguntaram para ele: o que você fez durante todos esses anos? Ele disse: eu sobrevivi. Né? Então, eles não pararam. O que aconteceu na Rússia, você vê a literatura clandestina russa, durante o tempo do comunismo, um negócio maravilhoso. Né? Só as obras do Solzhenitsyn, que foram todas escritas em condições precaríssimas, né? de perseguição, de perigo, o tempo todo, e ele lá escrevendo. Agora, no Brasil, sumiu. Você vê os escritores que o Brasil tinha na década de 50, 60, você tinha o Jorge Amado, Josué Monteiro, o Graciliano Ramos ainda estava vivo, você tinha o Otto Maria Carpo, era um negócio que não acabava mais. Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, que Manuel Bandeira está entre os maiores poetas da humanidade. É uma coisa que é difícil perceber, porque ele é quase intraduzível. Mas ele é um dos grandes poetas da humanidade. Eu o coloco no nível do Yeats, quase do Eliot. Né?
o Gerardo Melo Mourão. Gerardo Melo Mourão é o sujeito que o Ezra Pound disse dele. Este é o sujeito que conseguiu fazer o que eu queria fazer. Esse homem viveu no Brasil. Estava lá vivendo e produzindo nessa época. O que sobrou? Acabou tudo. É? Por isso que eu acho que a minha avó foi profética quando me deu o nome de Olavo, quer dizer, sobrevivente. Porque, de fato, morreu todo mundo, sobrou eu. É o que eu percebo muito no debate público e conversando com as pessoas, é como elas, muitas vezes, são incapazes de analisar o conteúdo efetivo das coisas e são guiadas muito mais pelo sentimento que uma palavra desperta. Você fala disso várias vezes na sua obra, quer dizer, da palavra gatilho. Hoje eu estava entrevistando aqui, gravando uma entrevista com o climatologista Ricardo Felício, que desmente essas teses de aquecimento global, é super divertido conversar com ele. Eu estava falando sobre o Acordo de Paris sobre o clima. Então, as pessoas, elas leem aquilo e falam, bom, aquilo é o clima, clima é uma coisa legal, eu amo a natureza, entendeu? E se o Trump está retirando os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima, é porque ele não gosta da natureza, então fora Trump. E a pessoa nunca se pergunta em nenhum momento em que consiste aquele Acordo de Paris sobre o clima. Quer dizer, ela é levada pela bandeira popular, pela causa que enobrece aquele acordo, né, muitas vezes do movimento, assim como o PT. Ele não vai para a rua para defender a si próprio, ele vai em defesa da democracia. Ele sempre se esconde atrás de uma bandeira. E muita gente cai nesse papo, a gente vê pessoas jovens caindo nesse papo porque elas são assim, estimuladas só por palavras. Elas nunca estão analisando o conteúdo substantivo das coisas. As palavras despertam uma reação emocional direta, não passa pelo objeto referido. É tudo reflexo condicionado. Mesmo se a gente falou certas palavras, pronto, já tem uma reação instantânea. Isso aí é analfabetismo funcional em centésimo grau. E esse estado de coisa se espalhou entre jornalistas, professores universitários. Né? Por exemplo, eu analisando aquele discurso famoso do Mauro Iazzi, né, eu mostro ali, é um caso de analfabetismo funcional gravíssimo. Teses universitárias, eu sempre peço para o pessoal mandar a tese universitária para mim, para eu saber o que está acontecendo. Né? É assim, você não vê uma tese que na primeira página você já não tem 10 erros de gramática e 10 erros de lógica. É assim, uma coisa abismante. Então, quando ele fala decadência da cultura, os americanos aqui falam, mas aqui também. Eu falo, vocês não sabem o que estão falando, gente. São felizes e não sabem. São felizes e não sabem. Né? Então, aqui a produção cultural, se você pegar aqui, ou na França, se você pegar o debate político na França, é uma coisa de altíssimo nível até hoje. Não caiu de maneira alguma. Só que, bom, o pessoal da esquerda decaiu, mas a direita é altamente intelectualizada, produz livro atrás de livro, coisa interessante. Na Itália, né, temas importantíssimos, temas maçônicos. A maçonaria é uma coisa importantíssima na política internacional. Na Itália tem livros maravilhosos sobre o papel da maçonaria no mundo, né, tanto pró-maçom quanto anti-maçom, mas é tudo altíssimo nível. Né? E no Brasil não tem nada. Ninguém quer saber o que está acontecendo. O pessoal só quer expressar suas emoções. Então virou esse emocionalismo barato que é alimentado desde a escola primária através da estimulação sexual. O sujeito vai lá para obter prazer. É assim, buscar o prazer e fugir da dor. Então você está criando uma geração de idiotas. Esse pessoal tem mentalidade de tartaruga, pô. Até tartaruga busca o prazer e foge da dor, nem põe a cabeça para dentro. E as pessoas ficam mais suscetíveis também a manchetes de jornal, a propaganda massiva que a internet potencializa. E a gente vê muito isso. É importantíssima. Porque você veja, você disse que vai passar um trecho da minha entrevista com o Pedro Bial, né? Pô. Você veja que coisa. Onde o Pedro Bial errou? Ele confiou na mídia. O consenso da mídia, as pessoas acreditam que tem uma autoridade. Eu digo, mas escuta, que o consenso da mídia acerte em alguma coisa é materialmente impossível. Hein? Porque as situações são complicadas, requerem estudo, requerem exame, etc, etc. E se você, num país, você tem 2 ou 3 pessoas que entenderam o que está acontecendo, você já tem que dar graças a Deus. Agora, como é possível uma classe profissional inteirinha, né, de repente, ela tem a visão correta das coisas? Não é que isso não acontece, isso é impossível. Então, quer dizer, o consenso da mídia geralmente estará errado. Mesmo que não haja distorção, mesmo que não haja mentira. Vamos assistir esse trecho
que o Olavo falou, uma entrevista que ele deu para Pedro Bial em 1996. Roda aí. No tempo em que quem estava no poder era a direita, eu estava na esquerda, tá certo, como crítico, tá certo? Agora eu acho que a esquerda está num momento de ascensão, tá certo? Então eu automaticamente passo a olhá-la com olhos críticos, tá certo? A esquerda está num momento de ascensão? Sem sombra de dúvida. Momento que a alternativa socialista sofreu um colapso no mundo inteiro? Sem sombra de dúvida, aconteceu no mundo inteiro, mas eu não duvido que a esquerda aqui no Brasil, ela tem uma grande esperança de que isso aqui seja a terra onde vai haver um renovo, um renascimento. Eu acho essa esperança maluca, mas eu creio firmemente que eles têm essa ideia, né? E que tem um poder muito grande hoje, a gente vê sobretudo nos meios de comunicação, na universidade. Isto por quê? Porque a partir da década de 60 foram adotando a estratégia gramsciana, que é de fazer a revolução cultural primeiro para fazer a revolução política depois. Então foram gradualmente ocupando espaços, né, nas universidades, na imprensa, rádio, movimento editorial, etc, etc. E hoje isso aí está praticamente, tá certo, na mão deles, embora eles não assumam a responsabilidade. Quer dizer, muitas vezes têm o poder, mas não assumem que têm. Tá certo? Então continuam se sentindo, né, perseguidos e infelizes, né? 7 anos antes do Lula chegar ao poder pela primeira vez, a presidência da República em 2003, a campanha foi em 2002, você estava mapeando ali o território cultural, mostrando como a esquerda já estava controlando a situação e a tendência era que conquistasse depois o poder político, porque normalmente é nessa ordem, não é isso, Olavo? Certamente. Agora, foi muito antes disso. Em 1988, eu dei um curso na Casa do Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro, sobre História das Estratégias Comunistas, já mostrando a diversidade de estratégias e abrindo para o que estava acontecendo no Brasil. Em 93, publiquei A Nova Era da Revolução Cultural. Em 96, o homem ainda estava convencido de que o comunismo acabou, agora é o pós-comunismo. Por que ele acreditou nisso? Porque ele leu na mídia. Ele acreditou na mídia. É aquele negócio do Groucho Marx, né? Eu não leio jornais que me aceitam como empregado. Deveria tomar isso como norma. Eu, no tempo que escrevia no Globo, eu não acreditava no Globo. Mas ele acredita. Então, vai errar necessariamente. Quer dizer, a total incapacidade de previsão do óbvio. Isso acontece muito em relação aos Estados Unidos, principalmente, porque aqui a imprensa brasileira, em geral, traduz a imprensa de esquerda dos Estados Unidos. Você mora nos Estados Unidos, você vê muito isso. Tem uma parte do debate público americano, praticamente a metade, que fica absolutamente fora do debate público brasileiro. Agora a gente conquistou certos espaços e consegue inserir essa parte que ficava faltante. Você trazia muitas vezes, a gente foi lá ver essas fontes, acompanhar esses colunistas. Hoje já tem novas gerações de colunistas à direita nos Estados Unidos, desmascarando as mentiras que tem do lado contrário. E não quer dizer que a gente concorde com todos os colunistas de um lado, mas é que você analisa a situação no debate público, no confronto das ideias contrárias, né? Se você tem só um lado fazendo a sua propaganda, você inevitavelmente vai errar. Depois que eu mudei para cá, eu levei um susto, porque enquanto eu estava no Brasil, a minha visão dos Estados Unidos era a que a mídia tinha. Então eu imaginava que nos Estados Unidos todo mundo era a favor do Clinton, só tinha esquerda. Quando eu cheguei aqui, eu vi a potência do movimento conservador e da oposição e, sobretudo, a riqueza do debate público. Aqui o debate eleitoral, por exemplo, se faz através de livros. Cada eleição sai 300, 500 livros. Rapaz, é um negócio impressionante, né? Daí eu falei, opa, eu estava enganado. Por que eu não recebi a notícia? Porque aqui, seguinte, o pessoal da esquerda tem o monopólio dos jornais e da TV, excetuando uma parte da Fox News. Mas o pessoal conservador tem o monopólio do rádio, que é muito mais ouvido do que essa gente. E a rádio americana não chega no Brasil. Então a gente não fica sabendo nada do que está acontecendo aqui. Você sabe que a Ann Coulter, a colunista conservadora americana, tem até uma teoria sobre isso, eu acho que é dela, se eu não me engano, que ela fala que para você falar no rádio, você precisa ter muito poder de argumentação durante muito tempo. Você pega o programa do Rush Limbaugh, radialista conservador americano, 3 horas por dia, ou às vezes mais, e ele está lá argumentando. E para você jogar propaganda no ar, a edição da televisão facilita. Então, por isso que ela diz que os conservadores são intelectualmente mais capacitados hoje em dia
do que esse pessoal da esquerda que está na televisão fazendo chacota, piada, fazendo edição, certas manipulações, como a gente viu durante a campanha. Eu tratei de desmascarar algumas delas. Teve aquele caso do Trump, que a imprensa disse que ele estava debochando da deficiência de um repórter, quando ele fez movimentos que não tinham absolutamente nada a ver com a deficiência do cara. Mas aí congelaram a imagem num momento em que parece a deficiência do cara, que tem um braço que fica imóvel, e o Trump estava movendo os braços, para dizer que ele estava debochando da deficiência, como se o repórter estivesse presente, sendo que o repórter nem estava lá, né? Então a gente vê essa disseminação da mentira com um poder enorme, e no Brasil isso é recebido como uma verdade absoluta. Na televisão é tudo minimalista, né? São fragmentos assim, de 7, 8 segundos. Então, não favorece o pensamento, evidentemente. Mas no rádio tem que sustentar o discurso. Agora, você vê, o Rush Limbaugh tem 30 milhões de ouvintes todo dia, né? O Sean Hannity tem 20, o Michael Sever tem outro. Então, eles são uma influência muito mais forte do que qualquer jornal, e até mais do que certos canais de televisão. Você vê, o Drudge Report, que é um site de notícias, o Drudge Report tem mais leitores do que toda a grande mídia. A gente no Brasil não sabe dessas coisas. Agora sabe porque eu comecei a divulgar aí. Conta, olha, dá uma olhada em tal site, escuta tal programa. Tal. Mas, na época, eu até escrevi um adendo ao Jardim das Aflições, mostrar, olha, a minha visão da sociedade americana estava muito limitada. Eu não sabia como eram as coisas realmente. Agora eu sei. Né? Mas no Brasil todo mundo está fora. Tanto que aquelas pesquisas que davam a vitória da Hillary, no Brasil, elas tiveram mais credibilidade do que nos Estados Unidos. Né? O que eu acho engraçado é que muita gente parece que quer influenciar a eleição americana aqui no Brasil, que não tem poder nenhum para influenciar. Quer dizer, porque eu digo, a imprensa americana, ela pelo menos, mesmo que a gente não concorde com esse tipo de jornalismo, ela está ali influenciando o debate público, tem os seus próprios interesses. Agora aqui, não tem influência nenhuma, né? Por que não dar a informação como ela realmente é? Quer dizer, entrar no debate público do país. Mas muitas vezes não se tem a consciência de que essas coisas funcionam assim. Os caras no Brasil imaginam que a Folha de São Paulo influencia as eleições americanas. Né? Exatamente. Quer dizer, é um provincianismo, é um negócio de caipira. Né? É quase inimaginável. A gente não sabe se ri ou se chora diante de uma coisa dessa. Né? Inclusive, o debate público nacional nunca leva em conta a posição do Brasil no cenário mundial. É como se o Brasil fosse um terreno separado do universo, tem só os seus problemas internos. O pessoal fala, não, nós temos que eleger fulano para o presidente da República, outro presidente da República. Eu digo, olha, só tem uma qualidade que você tem que escolher para o presidente da República. Ele é o homem que vai representar o Brasil no cenário internacional. Então tem que ser uma pessoa capaz de negociar vantajosamente. Eu até lembrei, falei, ó, a última negociação vantajosa que o presidente da República brasileiro fez foi Getúlio Vargas, quando ele obteve a Companhia Siderúrgica Nacional e a Fábrica Nacional de Motores, em troca de mandar os soldadinhos para a Itália. Coisa de gênio, obviamente. Mas foi a última negociação vantajosa. Em todas as outras negociações, nós nos estrepamos. Por quê? É uns caipira que saem do Brasil, vão negociar com Raposa Velha, tá certo, em Genebra, em Washington, e se estrepam. Então, nós precisamos de alguém que tenha uma visão do cenário mundial, não só dos problemas brasileiros. Está entendendo? Claro. Mas isso ninguém leva em conta isso no Brasil. Olá, mudando de assunto aqui, um tema que eu sempre gosto de abordar com você, porque foi muito importante para mim. Você tem 2 artigos que eu considero extraordinários sobre vocação. Vocações e equívocos, que eu incluí no mínimo, e o abandono dos ideais, que eu só não incluí no mínimo, porque é um artigo mais aprofundado, que era diferente ali em tamanho em relação aos outros, mas que está citado nesse contexto também, e que você fala que no Brasil as pessoas estão sempre fazendo alguma coisa, ou é por prazer ou por dinheiro, e parece que tem uma coisa faltante ali, né, nesse universo aí de palavras, que é a vocação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o significado disso e sobre o que você define como tragédia vocacional brasileira. Eu sou testemunha todo dia disso aqui no meu meio social. A gente vê pessoas que não encontraram o sentido da vida, de que falava o Viktor Frankl, que você cita também nesse contexto. A vocação é a coisa principal na vida, porque a maior parte do seu tempo você vai gastar trabalhando. Tá certo? Então, se você não está realizado no seu trabalho, você não vai se realizar em parte alguma.
que é esse realizar? Se você ter prazer o tempo todo, falo, não é possível. Quando você vê, por exemplo, eu tenho um grande amigo chamado Ronald César Miller, que era um psicólogo clínico, gênio da psicologia clínica. Ele ficava o dia inteiro conversando com um louco, porra. Eu falo, isso é um prazer? Eu falo, claro que não, isso é um sofrimento atroz. Mas ele tem amor a isso. Isso, para ele, é mais importante do que a vida. Ele morre por isso. E isso é a vocação. Aquilo que é mais importante do que você, aquilo pelo qual você morreria, tá certo? Como Cristo na cruz. Né? Você acha que Cristo estava muito feliz e está lá pendurado, pregado na cruz? Ele fez por prazer ou por dinheiro? O exemplo, o resumo da humanidade é Jesus Cristo. Ele está lá pendurado na cruz por amor, não é nem por prazer, nem por dinheiro. E nem é só por gostar, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, tem que fazer o que gosta. Não é só gostar, porque quando você fala em amar, inclusive para as relações amorosas, por exemplo, tem um momento em que a outra pessoa viaja e você passa um momento de dor, de saudade, mas você passa em nome daquele ideal, em nome daquele amor. Então tudo tem uma certa parte chata, mas que você faz por amor. Se fosse para fazer por prazer, eu abriria um puteiro, porque daí todas as putas à minha disposição 24 horas por dia, não é isso? E ainda ganho dinheiro com elas. Né? Mas não é isso, não é o prazer. E também não é o dinheiro, é o amor por uma coisa que é mais importante do que a sua vida, que vale mais do que a sua vida. Isso é a verdadeira vocação. Nesse trabalho que eu estou fazendo, que é puramente vocacional, não tem nenhuma concessão ao prazer ou ao dinheiro, tá certo? Tem momentos de grande sofrimento e tem momentos de grande alegria. Para mim é a mesma coisa. O amor é o mesmo. É como você casar com a pessoa. O seu casamento vai ser só alegrias? Não, vai ser tristeza. Você vai compartilhar as tristezas, tá certo? Então, aquilo é uma coisa que é valiosa para você, tá certo? Então, não pode ser submetido ao critério do prazer e do dinheiro. Mas esse elemento falta na cultura brasileira. Eles não sabem o que é vocação. E que muitas vezes, até para a pessoa encontrar a sua própria vocação, você dá uma dica que é importante, porque isso envolve assim, o poder, muitas vezes, que a pessoa tem e uma certa imunidade. Você deu aí um exemplo de alguém capaz de ouvir loucos todos os dias. Muitas vezes a vocação, ela traz esse elemento de você ser imune a alguma coisa que para as outras pessoas pode ser chata. Exatamente. Este amor por uma coisa que é mais importante do que a sua vida imuniza você contra um certo tipo de sofrimento, que você se torna mais capaz de suportar do que as outras pessoas. Você veja o enfermeiro, um médico que está lá, né? Tem uma época que sugeriram ao Pedro que ele fizesse curso de enfermagem. Eu falei, Pedro, você vai aguentar, você vai ter que lavar o saco dos caras, você vai aguentar isso aí? Ele falou, não. Então, se você não aguenta, então não é a sua vocação. Mas para quem está naquilo vocacionalmente, todo sacrifício é válido e é bom. Fortalece a personalidade dele. Então, a gente tem que ver qual é o tipo de sacrifício que você pode fazer. Eu, por exemplo, eu tenho uma resistência extraordinária à burrice. Eu aguento doses de burrice que outra pessoa mataria o interlocutor. Né? Eu não, eu explico, reexplico 1000 vezes, 2000 vezes. Não tem problema, eu estou aqui para isso, eu sou um professor, eu nasci para isso, eu nasci para ensinar. Tá certo? E ensinar, por definição, é ensinar o que os outros não sabem. Tá certo? Então, para isso, tudo bem. Agora, eu vi o Miller trabalhando com aqueles louquinhos, eu falava, aguentaria isso, mas nem por 10 minutos, pô. Né? E, no entanto, ele trabalhava 14 horas por dia. Né? Era um negócio assim. E ele, assim, quando era jovem, ele levou um coice do cavalo, perdeu um pulmão. Depois foi trabalhar como gerente de uma fábrica de tinta, se envenenou, perdeu metade do outro pulmão. Então, era um homem que não tinha saúde absolutamente, trabalhava que nem um doido. Era a paixão da vida dele. Ele se sacrificava. Né? Às vezes eu via, ele telefonava para o paciente, 2 horas da manhã, ele telefonava para o cara, tive uma ideia para resolver o seu problema. É um negócio fantástico. Então, a dedicação dele é a mesma que eu tenho no ensino. Né? Então, isso é a vocação. Agora, uma coisa que eu achei estranha é o seguinte, Lutero tem toda uma teologia da vocação. E eu achei que, quando entrassem essas igrejas evangélicas no Brasil, elas iam trazer isso e ensinar para as pessoas a importância da vocação. Nunca vi nenhuma igreja evangélica falar disso. Então, o que é? Esses caras não leram nem Lutero, pô. E você não acha hoje que as pessoas, em vez de procurar o sentido da própria vida, em vez de procurar esse sentimento de dever, o que elas podem contribuir mesmo para o mundo, elas estão escolhendo ir atrás de movimentos sociais, estão escolhendo falar um monte de abobrinha
contra alguém, demonizando as pessoas na internet, tentando, sempre com esse sentimento de uma vontade enorme de pertencer a determinado grupo, que você também fala, aliás, no Imbecil Juvenil, que abre o mínimo, e que os jovens são muito mais suscetíveis a isso, essa vontade de pertencer, e que acaba corrompendo essas pessoas, porque elas vão querendo imitar aqueles vícios dos pares, vão querendo passar por aqueles rituais, se vestir do mesmo jeito, se falar do mesmo jeito. Daqui a pouco está todo mundo com aquela... É o imbecil coletivo, né? Basicamente. Todo mundo se imbecilizando uns aos outros. Claro, um adolescente, ele não tem uma personalidade formada ainda, então ele se impregna de modelos. Agora, o único modelo que tem à disposição é o coletivo. Os pais não passam mais modelo nenhum, eles não ligam para a educação dos filhos, mas elas não querem interferir, querem deixar o filho livre. Então, o filho se gruda naquilo que ele percebe que tem autoridade. O que tem autoridade? O número, a quantidade de pessoas. Então, vão entrar nessas coisas como uma espécie de muleta da personalidade. Agora, o homem que não sabe ficar sozinho, ele não é ninguém, nunca será ninguém. Porque essa é a principal qualidade humana. Você sempre tem que pensar assim, Jesus Cristo no alto da cruz, quem estava do lado dele? Ninguém, todo mundo fugiu, porra. E ali estava no centro do processo histórico, né? Eu falo, esse é o grande modelo. Quer dizer, ao mesmo tempo aquele que está sozinho e é o único que tem a visão integral da coisa. Então, esse é o modelo que nós temos que seguir. O homem tem que aprender a ficar sozinho. Ele tem que aprender a acreditar no que ele sabe, no que ele vê, mesmo quando todo mundo diz o contrário. E aquele negócio que dizia o Liputzondi, o grande psiquiatra húngaro, o homem tem que ter a coragem de ser bom quando tudo em volta o induz a ser mal. Porque se ele só vai ser bom quando todo mundo está ajudando, que bondade é essa? Então, existe um dever moral de ser bom no Brasil, porque aqui o que não falta é gente ruim, né, tomando conta do nosso cenário político, cultural, e as pessoas têm uma obrigação aí de reagir a isso. E parece que está acontecendo, né, Olavo? Você sente hoje que os frutos do seu trabalho estão rendendo bastante, muitas vozes que antes não tinham espaço estão tendo, criou-se uma certa abertura para o contraditório que antes não havia e que você, obviamente, lutou muito por isso. Então, olha, os resultados foram muito maiores do que eu esperava. Por exemplo, no curso online de filosofia, eu esperava ter 100 alunos, teve mais de 4.000, tá certo? Continuamente. Tá certo? Meu livro vendeu mais de 320 mil exemplares. Eu não esperava isso. A hora que saiu o pessoal na rua, com o Olavo tem razão, eu falei, meu Deus, isso nunca aconteceu com nenhum escritor, não é no Brasil, durante toda a história humana, nenhum escritor foi tão, vamos dizer, tão bem compreendido assim. Eu não posso queixar que eu sou incompreendido. Eu sou incompreendido porque não compreendo nada, porra nenhuma. Então, esse também não entende o Olavo, mas ele não entende o resto também. Esse não entende nada. Mas, em geral, os meus leitores me entenderam muito bem. E, em primeiro lugar, entenderam que o problema aqui não é só PT, não é isso. Não, é um problema de incultura e de amor à incultura. Esse é o primeiro problema. E é por isso que eu queria que esse fosse o tema principal que permeasse toda a nossa conversa, porque eu acho que a sua obra é muito mais profunda do que essa disputa partidária ideológica, e muitas vezes isso é uma tentativa, inclusive, dos seus adversários de diminuí-la. E esse é o filósofo Olavo de Carvalho, que está em cartaz como personagem real do filme O Jardim das Aflições. Eu tive a honra de entrevistar o Olavo aqui. Muito obrigado, Olavo, pela sua participação. Eu é que agradeço, eu já tenho uma enorme dívida com você, com essa ideia do livro mínimo, né? Foi esplendidamente organizado, com notas absolutamente indispensáveis. Eu nunca seria capaz de organizar o meu próprio livro desse jeito. Se você não ia sair. Tá certo? Mas era o mínimo que eu podia fazer para o debate público brasileiro, até porque já tinha muita gente copiando o Olavo, sem citar, sem dar crédito, muita gente que precisava também aprender essas coisas que eu aprendi com a obra do Olavo de Carvalho. É isso, vou ficando por aqui, espero fazer mais entrevistas aqui na TV Antagonista. Eu conversei com o filósofo Olavo de Carvalho, autor do livro best-seller O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Eu sou Felipe Moura Brasil, essa é a TV Antagonista. Até a próxima.